Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal. Este é o nosso encontro para meditar o Evangelho que a liturgia nos propõe para a celebração a cada domingo. Hoje, chegamos ao 23º domingo do tempo comum. E para esta ocasião, a liturgia nos apresenta o trecho retirado do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Caríssimos irmãos, hoje Jesus nos coloca diante de uma situação que, no fundo, não nos é cômoda. É uma pergunta, um tema, uma sugestão, uma necessidade que o Senhor dirige ao nosso coração, mas que tantas vezes preferiríamos que fosse dirigida ao outro, ao vizinho, não a nós mesmos. Esta necessidade de olhar para a nossa vida com um amor que nos coloca diante dos irmãos que caminham conosco em direção ao céu, supõe tantas vezes essa correção. A correção fraterna, a correção aos outros, sim, em coisas que sucedem, que vamos na nossa convivência experimentando, vivenciando, mas isso sem descuidar, sem dúvida nenhuma, da nossa própria santidade, do nosso caminho de santidade, nosso desejo de ser no meio do mundo, esse reflexo de Deus entre nós. O Evangelho que a liturgia nos propõe, nos fala desse itinerário da correção fraterna que inevitavelmente passará por um certo desprendimento de nossa parte, de nossas seguranças, de nossos temores movidos por respeitos humanos, ao querer ajudar o outro no crescimento, porém, supondo também aqueles tantos pensamentos que nos vêm diante de qualquer situação incômoda, quanto alguém que nos aponta um equívoco de nossa parte. Quem é você para me dizer isso? Você que tem tantos pecados, como pode apontar um erro meu? E muitas vezes, meus irmãos, esses são motivos também para que nós nos esqueçamos, nós nos escondamos diante desta verdade, desta necessidade que o Senhor nos adverte ter de viver. O Papa Francisco, comentando esta passagem, nos faz recordar que Jesus fala sobre a correção fraterna e nos lembra também que somos irmãos e irmãs e que devemos nos preocupar uns com os outros. Jesus nos diz que quando alguém erra, devemos tentar corrigi-lo, mas de forma amorosa, de forma respeitosa. Não devemos querer puni-lo, querer humilhá-lo. Devemos querer ajudá-lo, em primeiro lugar, a crescer e a se tornar uma pessoa melhor. Cristo nos sugere uma pedagogia de recuperação, não de condenação. Ele diz que devemos primeiro falar com o irmão, falar com a irmã em particular, sem colocar seu erro na praça. É uma questão de sermos discretos, sermos solidários, sermos caridosos. Quantas vezes já passamos por isso? Alguém nos diz que erramos em algo e no início nos irritamos, mas no fundo depois agradecemos porque sabemos que é um gesto de amor, é um cuidado. Não é fácil pôr em prática o ensinamento de Jesus, pois temos medo de como o irmão ou irmã vai reagir. Mas quando fazemos o que o Senhor nos pede, quando realizamos este pedido, sentimos que estamos fazendo a coisa certa. No fundo, Jesus nos ensina que devemos nos concentrar em nossa própria santidade em primeiro lugar. Devemos lembrar que todos somos pecadores
e que todos precisamos da graça de Deus. Quando corrigimos os outros, devemos fazê-lo com amor, fazê-lo com misericórdia. Não devemos querer puni-los, humilhá-los. Devemos querer ajudá-los a crescer na fé e a se tornar pessoas melhores, cristãos mais comprometidos com o reino de Deus. Quando alguém peca, ele não está apenas machucando os outros, mas também está machucando a si mesmo. O pecado é destrutivo, nos separa de Deus. Quando vemos alguém pecando e não dizemos nada, estamos, de certa forma, nos tornando cúmplices do pecado. Não estamos ajudando a um irmão nosso que precisa de uma luz que vem de nosso Senhor, de uma mão estendida que pode significar um reerguimento no amor de Deus. Nosso silêncio pode ser interpretado tantas vezes como uma aprovação ao pecado. Sobre isso, dizia Santo Agostinho: o Senhor nos adverte que não devemos desprezar nossos pecados, nem procurar o que devemos repreender, mas ver o que devemos corrigir. Devemos corrigir com amor, não com o desejo de fazer mal, mas com a intenção de corrigir. Se não o fizerem assim, tornam-se piores do que o que peca. Este comete uma injúria e, cometendo-a, fere-se a si mesmo, como uma ferida profunda. Desprezam a ferida de seu irmão, pois seu silêncio é pior que seu ultraje. Recorramos especialmente a Nossa Senhora neste dia. Ela que tantas vezes viu entre os apóstolos caráteres, reações e modos tão diversos. Todavia, apesar das diferenças de cada um, todos se uniam na pessoa de Jesus, Verbo encarnado. E diante da verdade que é o Senhor, não precisamos temer abrir nosso coração. Ele nos conhece e para Ele caminhamos, juntos a muitos irmãos que Deus nos concede nesta jornada. Que Deus lhe abençoe e guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.